vapor que saía da panela de alumínio fazia nuvens no ar frio da noite. A fila do sopão comunitário dobrava a esquina, uma serpente de casacos gastos e olhares que evitavam contato. Ao lado da igreja, a tenda improvisada tremia com o vento. Mãos apressadas serviam conchas, pão amanhecido e um sorriso que aquecia mais que o caldo. Foi quando ele apareceu, cabisbaixo, ombros desabados, a barba por fazer escondendo um rosto que um dia fora firme. As botas, maiores do que os pés, batiam no chão num compasso inseguro. O casaco cinza pendia do corpo, mas os olhos... Havia algo ali. Uma faísca discreta, quase culpada, como se restasse uma chama teimosa. "Boa noite", disse, a voz rouca, aproximando-se da mesa onde uma placa avisava: "Um prato por pessoa". Dona Nair, a coordenadora, ergueu o olhar. Tinha a autoridade de quem organiza filas há 20 anos e o coração de quem conhece histórias que terminam antes de começar. "Boa noite, meu filho. Seu nome?" Ele hesitou. "Posso trabalhar em troca de sopa?" As conversas ao redor pararam um segundo. Um rapaz de moletom vermelho deu risada. "Trabalhar no quê, parceiro? Vai lavar o vento?" O homem mediu as palavras. "Posso organizar as caixas, varrer, descarregar o caminhão quando chegar. Só queria merecer o prato de hoje." "Merecer todo mundo merece", retrucou o rapaz divertido. "O prato é de graça, campeão." "De graça não é", ele respondeu baixo. "Só não pago com dinheiro." O deboche cresceu. 2 senhores trocaram olhares. Uma menina filmou com o celular. Alguém assobiou. Dona Nair levantou a mão. "Aqui ninguém passa fome. Pega a senha e espera. Se quiser varrer depois, a gente agradece." Ele assentiu, pegou a senha azul e deu um passo para o lado. Em vez de se esconder no fim da fila, desviou para a lateral da tenda, onde uma pilha de caixotes ameaçava cair. Reorganizou tudo, em silêncio, encaixando madeira com madeira, tirando o empenado, abrindo um corredor para as voluntárias. Fez sem plateia, como quem costura o próprio passado. "Ei, irmão", chamou o rapaz do moletom, já curioso. "Qual é teu nome?" "Jonas." "Jonas do quê?" Ele sorriu miúdo. "Só Jonas." A chuva fina começou, primeiro em gotas tímidas, depois num tamborilar paciente. O toldo rangeu. Uma rajada arrancou 2 elásticos que sustentavam a lateral. A lona soltou e começou a bater. As panelas balançaram. A sopa quase transbordou. As voluntárias recuaram. Alguém gritou: "Segura a lona!" Jonas não pensou. Avançou, agarrou o canto solto, prendeu entre o braço e o ombro, procurou com os olhos o que não havia: ganchos, cordas, estrutura. Encontrou o que ninguém via: possibilidade. Arrastou 2 cavaletes, empilhou-os, girou um caixote para servir de base, puxou o cabo de uma extensão e, com o próprio cadarço, improvisou uma amarração. Em segundos, o vento já não mandava. A lona virou teto de novo. "Quem te ensinou isso, meu filho?" perguntou Dona Nair. "A vida", ele respondeu, enxugando a testa. "E algumas pessoas que já se foram." "Se é o quê? Montador de circo?" ironizou o moletom. Jonas deu de ombros. "Só não gosto de ver as coisas caindo." A fila andou. Quando a senha azul foi chamada, Dona Nair encheu a concha, colocou 2 pedaços de pão e, quebrando a regra, acrescentou um ovo. "Obrigada pela mão", disse. "E me desculpa o povo. O mundo anda com pressa para julgar." Jonas segurou o prato com cuidado, como se fosse frágil demais para a fome. Em vez de se afastar, ficou por perto, observando o fluxo, detectando pequenos defeitos. A poça junto à mesa, a caixa mal posicionada que estreitava a passagem, a lâmpada frouxa piscando. Em silêncio, corrigiu o que podia. "Encosta menos essa caixa, vai derrubar o termômetro", alertou gentil. "E se virar esse banco, cabe mais um." "Tá se achando gerente, é?" provocou uma senhora de lenço lilás. "Não sou nada", sorriu. "Só tô vendo de fora." Então veio o barulho metálico do gerador, seguido de oscilação de luz. 2 estalos, um cheiro de queimado, e o breu quase caiu. "De novo não",
gemeu uma voluntária. Se essa luz apagar, fecha tudo. Posso ver? Jonas perguntou. Amigo, cortou o moletom. Isso não é ventilador, é gerador. Se quebrar, quem paga é você. Prometo que não quebro, disse, ajoelhando-se. Encostou a orelha, cheirou o ar. Tá vibrando errado, suporte solto ou vela suja. E você sabe disso como, meu Deus? Dona Nair cruzou os braços. Já vi esse filme, respondeu, abrindo a tampa lateral. O parafuso do suporte rodava em falso. Empresta uma chave, qualquer uma que morda. Deram-lhe uma inglesa torta. Ele a usou como se fosse a ferramenta exata. Ajustou o suporte, limpou a vela com pano, deu 2 toques no afogador. O motor respondeu. A luz firmou. O cheiro de queimado virou lembrança. Um suspiro coletivo percorreu a tenda. Homem, disse a senhora do lenço lilás, olhos brilhando. Você conserta até o que eu achava que não tinha conserto. Nem tudo se conserta, ele murmurou, encarando algo que ninguém viu. Mas o que dá, a gente tenta. Trabalhar em troca de sopa, né? O moletom se aproximou, menos ácido. Tá pago com juros. Não precisa pagar. Jonas sorriu. Já pagaram por mim, muita gente, muita vez. Faróis varreram a tenda. 2 pessoas desceram trazendo caixas pesadas. É o estoque secundário, alguém disse. Chegou sem aviso. Os ajudantes faltaram, a chuva engrossava. Jonas encostou o prato vazio, limpou as mãos e correu. Deixa comigo, segura a ponta. Carregou 1, 2, 5 caixas. Ao repousar a última, viu o ralo entupido. Puxou areia, plástico, folhas. A água girou e sumiu. A tenda respirou. Onde você aprendeu a ver tudo assim? Perguntou Dona Nair. Ele demorou. Trabalhei em lugares onde errar custava caro. Obra? Arriscou o moletom. Vários lugares. Encerrou gentil. A senhora tem fita isolante? Aquela lâmpada não passa de hoje. A fita veio. O ajuste veio. A lâmpada ficou. Um senhor de boina, que observava de longe, aproximou-se mancando. Rapaz, você faz serviço? Faço se precisar. Meu portão emperra quando chove. Começou tímido. Passa amanhã e fala comigo. Cortou Dona Nair. Deixa ele comer em paz hoje. A noite avançava. Sirenes distantes, mototáxis impacientes, cães que latem para a chuva. Sob a lona, porém, nascia outro silêncio. O da desconfiança cedendo lugar à hipótese de confiança. Não era aceitação plena, era suspensão do julgamento. Então o som que ninguém queria ouvir cortou o ar. Estalo, chiado, cheiro de fio tostando. A extensão do freezer começou a fumegar. Uma chama azulada tentou nascer. Uma criança gritou. O caldo caiu no chão. Desliga a geral, gritou alguém. Se desligar, perde a sopa e o freezer. Outro retrucou. Jonas ajoelhou, soprou a fumaça, puxou o plugue num movimento único. Esse T está sobrecarregado. Precisa dividir a carga e erguer do chão. Água e eletricidade não são amigos. Eu falei! A voluntária quase chorou. Mas ninguém escuta. A gente escuta agora, disse Dona Nair. O que precisa? 2 T's separados, fita, garrafa vazia, corda e... Mirou o entorno, aquela bandeja perfurada. Em minutos, pendurou os filtros, redistribuiu as ligações, isolou o que precisava, criou bandeja de gotejamento e ergueu tudo. O freezer voltou a roncar. A chama virou memória. A fila retomou. Os olhares sobre Jonas já não perguntavam quem ele pensa que é. Perguntavam quem ele foi. Obrigada, disse Dona Nair, pousando a mão em seu ombro. Vai ter sopa para você todo dia que aparecer, com ovo, pão e café quente. Ele riu de canto. Eu venho. Mas posso chegar antes? Quero ajudar a montar. Posso trabalhar em troca de sopa. Aqui ninguém paga para comer. Ela insistiu. Eu sei. Assentiu. Mas eu preciso pagar para ficar. A frase ficou no ar como lâmpada recém-fixada. O moletom desligou a câmera. Pela primeira vez, não viu graça. Viu história. E mal sabiam que aquela era apenas a primeira cena.
No fim da distribuição, quando a rua ficou mais vazia e a chuva virou garoa, Jonas recolheu o próprio prato, varreu o chão ao redor da tenda e dobrou as caixas que sobraram. Não pediu nada além do que já tinha recebido. Antes de ir, tocou a borda da lona que salvara do vento, como quem confere se a noite aguentará até o amanhecer. Nair observou de longe e pensou em voz baixa. Havia homens que pediam comida, havia homens que pediam chance. Ele, de algum modo, tinha pedido os dois, e devolvido mais do que. A madrugada cedeu lugar a uma manhã cinza. Antes da fila se formar, Jonas já estava ali, encostando a mochila surrada no pé do cavalete e pedindo licença com os olhos. Dona Nair chegou com o molho de chaves no avental, surpresa ao vê-lo. "Dormiu por perto, meu filho?" "Dormi por aí. O vento não gosta de teto." "Eu gosto." Ele abriu as lonas, conferiu os elásticos, retesou cantos. Ao montar as mesas, criou corredores, sinalizou com fita, afastou das poças. Puxou cabos por cima, ergueu os tês com garrafas vazias. Quem passava achava que era capricho. Ele via segurança. Rafa, o do moletom vermelho, apareceu bocejando, café numa mão e celular na outra. "Ô gerente, cedo assim? Vai ganhar hora extra?" "Hora extra de paz." O caminhão com verduras atrasou. Veio um utilitário atarracado, com caixas amarradas por uma corda única, frouxa. Na curva, 3 caixas tombaram. Jonas correu, pegou 2 no ar e evitou que a terceira espatifasse no chão. O motorista saltou palavrão. "Eu amarrei direito, juro." "Amarrar é ouvir o peso", disse Jonas, refazendo a amarração com nós de confiança. A tenda abriu. Os primeiros chegaram. A senhora do lenço lilás, o homem de boina, 2 crianças. Jonas serviu água, ajustou o banco, trocou um copo lascado por outro inteiro. Olhou cada detalhe como se fosse a última oportunidade de errar. Às 9, o céu torceu. Garoa virou água grossa. A sarjeta cuspiu folhas. A lateral da tenda, reforçada na noite anterior, gemeu sob rajadas. Ele conferiu as amarras. Firmes. O problema vinha de cima. Telha solta no beiral da igreja. A água caiu sobre a mesa de doações, encharcando pacotes de bolacha. "Nair!" Ele apontou. "Se molhar, perde tudo." A prefeitura prometeu trocar. Ela resmungou. Mas promessa não segura chuva. Jonas pediu escada. Não havia. Subiu no caixote, depois no corrimão. Alcançou o beiral com a ponta dos dedos. A telha não assentava. Prego frouxo e madeira estufada. Um pedaço de câmara de ar, 2 pregos pequenos e um martelo. "Câmara de ar?" Rafa arregalou. "Vira a arruela do tempo." O improviso segurou. A água desviou e caiu fora. Palmas contidas se espalharam. Enquanto descia, um homem elegante aproximou-se. Terno escuro, gravata justa demais para a hora. "Bom dia. Sou Otávio, da gráfica da esquina. Minha guilhotina travou. O técnico só vem semana que vem. Se eu não entregar panfletos hoje, dancei. Você olha." Dona Nair estreitou os olhos. "Ele é voluntário aqui, não peça de reposição." "Só preciso de 10 minutos, Otávio insistiu. "Pago o almoço dele." "Não precisa pagar", disse Jonas. "Posso ver depois do pico." Rafa resmungou. "Cuidado, gerente. Gente de gravata promete e some." Jonas não respondeu. Limpou as mãos, conferiu o fogo, ajustou a fila. Em silêncio, organizava o caos com movimentos pequenos e seguros. Chegou então uma mulher com um carrinho de bebê coberto por plástico. O choro puxava do fundo. Jonas se abaixou, fez careta, bateu palmas num ritmo bobo, acalmou. Ofereceu água para a mãe, cobriu melhor com o próprio casaco. "Você vai passar frio", disse ela. "Já passei piores." Ele sorriu. "Hoje tá brando." A fila cresceu até virar mar. Quando a agitação baixou, ele acompanhou Otávio à gráfica. Cheiro de tinta e metal parado. A guilhotina piscava um erro. "Já reiniciei 1000 vezes", explicou o gráfico. "Trava no fim do curso. O técnico jura que só com peça nova." "Técnico jura muita coisa", Jonas murmurou, encostando a orelha na carcaça. "Fim de curso sujo, ou fora de posição." Retirou a tampa, soprou o pó, afrouxou 2 parafusos, alinhou um sensor. Um clique. O painel parou de piscar.
A lâmina desceu e subiu lisa. Quanto eu te devo? Um favor, Jonas respondeu. Quando sobrar papel Paraná, guarda pra tenda. De volta, Rafa esperava. E aí, gênio, consertou? Era poeira. Poeira faz máquina esquecer quem é. E você lembra pelo ouvido? Rafa insistiu. Quem te ensinou isso? Muita gente. Um velho, uma equipe, alguns acasos. Equipe do quê? Jonas desviou. Nair, dá pra mover aquela mesa 3 palmos pra esquerda? A água retorna por esse caminho, vai molhar roupas. Antes do meio-dia, a extensão do freezer chiou. Fumaça fina. Alguém correu para puxar o plugue pela corda. Não! Jonas segurou o braço. Desliga pela geral. Baixou a chave, ventilou o ar, identificou o T abarrotado no chão molhado. Água e eletricidade não são amigos, disse sereno. A gente ergue e separa a carga. Pediu garrafas, fita isolante, bandeja perfurada e barbante. Em minutos, suspendeu os T's, criou calha de gotejamento e dividiu os aparelhos em tomadas diferentes. A tarde chegou sem sol. Um pastor parou para benzer. Um vendedor tentou milagre com guarda-chuva. Uma senhora trouxe caldo de cana. Entre uma cena e outra, Jonas recolocou um degrau, calçou uma cadeira, acalmou uma voluntária que queimara os dedos. Quando a tenda respirou novamente, Rafa aproximou-se, menos moletom, mais pessoa. Falei besteira ontem, sobre você. A gente julga sem saber. Todo mundo julga, Jonas disse. O truque é não se apegar ao julgamento. E o seu truque? Ele olhou para as mãos. Manter as mãos ocupadas antes que a cabeça comece a quebrar o que ainda está inteiro. Rafa assentiu, como quem tivesse ouvido uma senha. Pela primeira vez desde que Jonas pisara naquela esquina, alguém não quis descobrir o passado dele para espetá-lo num rótulo. Quis descobrir para saber como ajudar no que viria. Nair observou de canto. Não era só coragem de apagar incêndio. Era método, calma, prioridade certa. Anotou num papel que ninguém leria. Chamar Jonas amanhã às 6. Montagem, elétrica, segurança. Ele não pediu nada. Mesmo assim, antes de ir, varreu o chão e disse baixo. Se quiser, eu chego mais cedo. Posso trabalhar em troca de sopa. Porque viria. O vento voltou a soprar do sul, trazendo um susto que ninguém esperava e que transformaria aquela tenda numa encruzilhada. E quando a encruzilhada apareceu, não perguntaram mais se Jonas merecia sopa. Perguntaram se o mundo merecia as mãos dele. Eu ainda ouço o barulho do vento antes de ver a lona tremer. É um som que não engana. O sul chegando torto pela avenida e empurrando tudo que não está bem preso. A gente aprende a reconhecer perigos pelo som. Motor, cabo, prego frouxo, vento. Eu aprendi assim. Cheguei antes das 6. A rua tinha cheiro de noite lavada, a igreja ainda fechada, a tenda em silêncio. Passei a mão pelas amarras, retesando o que dava para retesar com frio nos dedos. A mochila ficou encostada no cavalete como sempre. Nair apareceu com um molho de chaves e um bom dia, meu filho, que me alcança melhor que café. Eu respondi com o que posso. Trabalho. Quando Rafa chegou, zombou menos que ontem. Gerente, cedo de novo? Vai carimbar ponto? Eu sorri. Ponto eu carimbo quando o vento deixa. Ele riu de canto. Estamos aprendendo os limites um do outro. O primeiro empurrão veio pouco antes das 8. A lona não só tremeu, bateu. As presilhas cantaram e eu corri. Segura esse canto, falei sem pensar, apontando pro Rafa. Nair, pega a fita, não essa, a mais grossa. Falo curto quando o mundo fica barulhento. Alguém tentou ajudar puxando um elástico pro lado errado. Eu girei a mão, invertendo a tensão, ensinando com gesto. O vento cansa quando encontra resistência inteligente. Parou de bater, ficou só resmungando. O alívio durou pouco. Ouvi outro som, estalo de metal seguido de chiado elétrico. O freezer, o mesmo. A água veio pela sarjeta, beijou a tomada e quis fazer festa. Geral! Eu gritei. Baixaram a chave. A luz morreu 1 segundo. A tenda suspirou um medo antigo. Tirei os T's do chão. Ergui com garrafas. Improvisei calha de gotejamento com bandeja perfurada. Água e eletricidade não conversam. Eu disse, e Nair respondeu com um amém,
de quem viu um anjo devolver o fio da vida. Eu queria que o dia tivesse parado aí. Não parou. Meia hora depois, uma Kombi velha tentou atravessar a poça larga e morreu no meio. O motorista abriu a porta com pressa. A água subiu, trouxe lixo, trouxe um pedaço de madeira, trouxe também um cabo desencapado que alguém deixou passar em obra de poste. O cabo caiu e lambeu a água com aquela luz azul que a gente só deveria ver em quadro de escola. Para! Eu berrei. E o mundo obedeceu. Ninguém pisa, ninguém encosta. É curioso como o corpo lembra caminhos quando a cabeça fica estreita. Afastei as pessoas com o braço. Peguei um cabo de vassoura seco, empurrei o fio para o alto, quebrando o contato com a poça. Rafa, fita amarela. Demarca. Nair, segura o povo. Eu vou pela lateral. Não era coragem, era geometria. Fui pelos pontos secos, por cima de caixas, usando 2 bancos como ilhas. O motorista tremia mais que a Kombi. Calma, desliga a chave lá dentro. Isso. Agora, sem encostar no chão, passa pra cá. Dei o braço e trouxe o homem como se fosse meu. Talvez fosse. Quando o medo encosta na gente, ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. O cabo continuava ameaçando. Usei uma corda para içá-lo num gancho do beiral, isolando com fita. Só reforça depois que secar, falei para mim mesmo. Às vezes eu falo comigo para não ouvir o resto. Foi quando a criança chorou. Choro de susto, desses que murcham o peito. Vinha debaixo da mesa das doações. Me agachei e vi o carrinho escondido, plástico mal preso. A mãe com as mãos no rosto, sem saber se corria ou ficava. Tá tudo certo, eu disse. E talvez fosse mentira naquele segundo. Mas às vezes a gente precisa emprestar certeza para quem perdeu a sua. Cobri melhor o carrinho com meu casaco, amarrei o plástico no pé da mesa e puxei a mesa inteira para o lado seco. Agora tá. Gente começa a acreditar quando a tragédia passa de raspão. Eu conheço esse milagre pequeno. Tenho gosto de respirar de novo. O resto do dia seguiu com as pequenas guerras que a gente vence no braço. A telha do beiral que eu segurei com câmara de ar e 2 pregos. A guilhotina da gráfica do Otávio que desceu lisa depois que alinhei o sensor. O ralo teimoso que engoliu a rua quando tirei uma bola de folhas do tamanho do meu medo. Entre uma coisa e outra, eu servia água, trocava copo lascado, ajeitava banco, mostrava com a mão onde a fila flui. Trabalho é isso, uma coleção de detalhes que ninguém aplaude. Eu não vim pelos aplausos. Eu vim porque sem fazer nada eu fico oco. Rafa, o moletom, olhou para mim diferente quando o sol quase apareceu. Eu ia rir do teu jeito de mandar nas coisas, mas tu não manda, né? Tu só organiza o que já queria dar certo. Dei de ombros. Eu tento ouvir o lugar. Todo lugar fala. Ele me encarou como se eu tivesse dito um segredo. Talvez tenha dito. Nair chegou com um copo de café quente e colocou na minha mão. Você salvou um dia que tinha tudo para dar errado. Eu balancei a cabeça. Só empurrei para o lado certo. Ela respirou fundo. Jonas, se você quiser, pode vir sempre. Não precisa trabalhar em troca de sopa. A sopa tá aqui. O trabalho também. Para quem quiser. Para você se quiser. Eu não soube responder na hora. Tem perguntas que pedem um canto de silêncio para serem aceitas. Sentei no degrau da igreja, deixei o café aquecer a mão e vi as pessoas irem embora com o pão embrulhado, a sopa deitada no estômago, o mundo 1 milímetro menos hostil. O vento voltou a soprar de leve. O mesmo vento que derruba é o que seca, se a gente der tempo. Quem te ensinou tudo isso? Rafa perguntou, chegando sem atrapalhar o meu silêncio. A pergunta não é sobre ferramenta, é sobre ferida. Eu podia dizer a vida. É verdade. Mas também foi gente. Um homem que me mostrou que cabo tem voz. Uma equipe que me ensinou que erro custa caro. Uma menina que me ensinou a olhar as coisas de perto, como se elas fossem vivas. Quase falei o nome dela. Não falei. Aprendi porque precisei, eu disse. Porque um dia eu não ouvi os sinais e nunca mais quis perder nenhum. Ele assentiu, sem entender tudo, entendendo o suficiente. Então tu fica, né? Ele sorriu sem graça. A gente precisa de alguém que ouve o lugar. Eu fiquei. E fiquei do meu jeito. Chegando cedo, montando antes da pressa, puxando cabos por cima,
criando ilhas secas quando a água tem vontade de estrada, cortando o barulho com frases curtas. As pessoas pararam de me chamar de o cara da sopa e começaram a perguntar: o que tu precisa que eu faça? Não é fama, é outra coisa. É o dia aprendendo a confiar nas minhas mãos antes que eu confie. Na hora de ir, Nair segurou meu braço. Você não vai embora com fome, né? Eu sorri. Hoje não. E amanhã? Eu pensei. Amanhã eu venho cedo. Para trabalhar em troca de sopa? Ela provocou leve. Para trabalhar, eu respondi. A sopa a gente divide. Antes de dobrar a esquina, toquei a borda da lona. Hábito meu, como quem despede de um teto que escolheu ficar. A cidade já acendia as lâmpadas. A avenida ainda segurava poças que guardam o céu por alguns minutos. Eu me vi no espelho torto da água, barba por fazer, casaco cansado, olhos que às vezes lembram de brilhar. Ninguém ali sabia meu sobrenome, e isso era bom por enquanto. Nome pesa, trabalho sustenta. Eu vim por um prato. Acabei oferecendo as mãos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse ficar sem me esconder do que eu fui. Amanhã, eu disse para mim mesmo, eu chego 1 hora mais cedo. O vento não gosta de teto. Eu gosto. E teto, quando encontra quem cuida, aprende a gostar da gente também. 1 semana depois, eu já sabia a música da esquina. A lona range em dó menor quando o vento vem do sul, em ré quando vem da avenida. O gerador tem um soluço no minuto exato em que a panela grande pega fervura. A fila muda de tom quando o pão acaba. Eu chegava antes das 6, encostava a mochila no cavalete e deixava as mãos dizerem bom dia no lugar da boca. Estico fita, ergo cabos, alinho mesa, confiro nó. O corpo aprende a falar com coisas quando precisa. Nair me deu um crachá de papelão. Voluntário, escrito de caneta. Eu ri. Isso me faz oficial. Ela. Isso te lembra que tem nome aqui. O crachá pesou menos que o silêncio que vinha comigo, mas ainda assim pesou. Naquele sábado, a igreja cedeu o pátio para um mutirão. Vacina, cadastro no posto, corte de cabelo, documento atrasado. Isso dobra o fluxo e triplica o improviso. Desenhei no chão, com giz, corredores de vai e vem. Marquei saídas. Inventei guarda-chuva de banca usando canos de PVC. Pendurei uma placa escrita à mão. Entrada. Segue a música. Nair achou graça. E se ninguém souber a música? Eu respondi. A gente canta. Às 9 chegou o fiscal da prefeitura. Colete bege, prancheta, um olhar de quem mede mais do que vê. Quem é o responsável? Nair apontou para mim com o queixo. Responsável pelos cabos. Corrigi. Ele listou normas. Extensão do chão. Corredor de 1,20 m. Extintor a menos de 15 metros. Lona ancorada de 2 em 2 metros. Eu fui repetindo por dentro. Chão, corredor, extintor, ancoragem. Nada que o mundo não já tenha me cobrado com juros. Isso aqui é irregular, ele disse tocando o T das tomadas. Eu sorri curto. Era. Agora tá suspenso. E o extintor? Eu apontei. Ali. E a ancoragem? Bati na cinta, no olhar, no nó. Ele testou, notou a tensão correta, pigarreou. Falta sinalização de saída. Eu tirei do bolso um papelão e um marcador. Escrevi saída, grande, desenhei uma seta e prendi com um enforca-gato na altura do olho. Ele tentou achar mais um problema, mas o tempo de procurar virou o tempo de aceitar. Carimbou a prancheta. Provisório. Como tudo que anda vivo, respondi. Ele me olhou como quem vê um trocadilho e foi embora. O dia era de sol indeciso. O calor levantou o cheiro de tinta da gráfica do Otávio e de café queimado do boteco. O barulho do posto de vacinação misturava choro de criança, bravata de adulto e o respira paciente das enfermeiras. Eu passava por entre tudo com passos curtos, guardando energia para quando o inesperado pedisse pressa. O inesperado chegou vestido de normal. Um senhor encostou no canto da tenda e foi descendo devagar, como quem senta sem cadeira. A mão dele procurou ar. Eu alcancei antes do chão. Vai tudo bem. Falei baixo e firme para que meu tom emprestasse o ritmo que faltava no corpo dele. Ele estava pálido, suor frio, olhos longe. Tem água? Alguém trouxe.
Ele bebeu em goles pequenos. Eu afrouxei o colarinho. Ergui as pernas um palmo. Soltei o cinto. Não sou médico. Avisei para mim e para quem ouvia. Mas já vi. A enfermeira correu de dentro com um aparelho de pressão. Trocamos um olhar. Obrigado por ter segurado, ela disse. Ele não caiu. A gente cai demais quando ninguém segura, respondi. Anotei mentalmente, pôr um banco naquele canto. Coisas pequenas evitam quedas grandes. Rafa filmava menos e ajudava mais. Ele aprendeu que um vídeo não segura a lona, e que a mão que estica a fita também pode esticar o tempo de quem precisa. Tu sempre sabe para onde olhar primeiro, ele comentou. Eu disse, procuro onde dói. Ele riu achando poesia. Não é poesia, é método. Dor grita mais alto que bagunça. Meio-dia trouxe uma remessa grande de doações. O caminhão veio lotado além do razoável, com caixas de roupa, sacos de alimentos e um armário desmontado por cima. Tudo amarrado com esperança. Eu já vi esperança arrebentar em curva. Pedi para encostar na rua lateral, menos inclinada. Demora mais. Reclamaram. Custa menos. Respondi. Descarregar errado cobra com corpos. Fizemos rampa com as tábuas do armário, usei o próprio armário como calço. Aquilo que seria peso virou ferramenta. Eu gosto quando o mundo coopera sem estilo. No meio da descarga, escutei a velha canção do gerador sair do tom. Não era o soluço de sempre. Era uma síncope feia. Segura um pouco. Pedi, e fui até ele. A vela tinha fuligem, o filtro de ar, poeira. O suporte outra vez querendo folga. Se a gente lava isso aqui, respira melhor. Rafa correu com pano. Eu soprei, limpei, reapertei. O motor agradeceu com um ronco que parece alívio. Um dos barbeiros levantou o polegar. Tesoura parada no ar. Se esse bicho morre, a gente faz corte no escuro. Ele brincou. Tem gente que vive assim. Eu pensei alto demais. Ele me ouviu e ficou sério. À tarde apareceu uma equipe de rádio comunitária. Podemos entrevistar o voluntário das gambiarras? A moça riu. Eu não queria microfone. Falei com Nair com o olhar. Ela salvou. Ele fala com coisas, a gente fala com gente. Entrevista eu. Eu agradeci em silêncio. Voz é ferramenta de lembrança. Eu preferia usar chaves. Mesmo fugindo de microfone, notícia corre por outros fios. Um garoto me pediu para ensinar nós. Dei um pedaço de corda e o coelho que pula o buraco, dá a volta no tronco e volta pro buraco. Ele aprendeu rápido. Para que serve? Para segurar o que você ama sem machucar. Ele guardou a corda no bolso com a seriedade de quem entendeu. Quando o sol começou a ir embora, o vento resolveu voltar a ser assunto. O ocaso dessa cidade empurra ar por corredores invisíveis entre prédios. A lona cantou em ré. Eu já estava em pé antes de perceber que levantei. Rafa, canto sul. Nair, avisa na fila que a gente pausa 2 minutos. É bonito quando todo mundo se mexe como se ensaiado. Eu só dei o compasso. A rajada veio forte o bastante para fazer gente recuar. A lona inflou. As cordas gemeram. O poste da esquina oscilou. Eu subi no caixote, segurei o olhal. Senti a força nos dedos e vi que a ancoragem aguentava. O que não aguentava era o mastro de bambu que alguém emprestou de boa vontade. Bambu é ótimo para muita coisa, mas vento não tem boa vontade. Desmonta esse mastro, eu disse. Traz o cavalete e um cabo de vassoura. Mas improviso com método. Reduzi a área de vento, baixei o centro, refiz o triângulo. O vento ficou zangado, mas deixou de mandar. Às vezes mandar é só saber para onde ceder. Quando o ar assentou, a fila bateu palmas sozinha. Eu não merecia aplauso. Merecia que o próximo vento aprendesse meu nome. Ainda não aprendeu. No entanto, ali, por um instante, entendi que aquela esquina tinha começado a me adotar. Não como herói, como ferramenta útil. Eu aceito. No fim do dia, sentei no degrau com a caneca de café de Nair. O corpo doeu em lugares esquecidos, mas era dor que me devolvia o corpo, não dor que me roubava. Rafa sentou ao lado. Tem coisa que tu não conta, né? Tem. Vai contar um dia? Olhei a rua, a poça que guarda pedaços de céu, a lona que respira quando quer, e disse, quando o lugar estiver pronto para ouvir. Ele balançou a cabeça sem pressa. A gente prepara o lugar então. Guardei o crachá na mochila, mas deixei o nome comigo.
Voluntário. Palavra simples. É diferente de salvador, que pesa e quebra. Voluntário só diz, eu me ofereço. Foi isso que eu fiz no primeiro dia. Trabalho em troca de sopa. E sigo fazendo, porque há dívidas que se pagam ficando. E eu fiquei. Porque aqui, entre panelas, fios e vento, o mundo aceita minhas mãos antes de perguntar de onde eu vim. E talvez, quando perguntarem outra vez, eu já consiga responder sem que o chão me falte. O segundo sábado começou com a fita cantando no vento. Eu já sabia, chuva teimosa, daquelas que não caem, escorrem. A lona aguentaria. O que me preocupava era o poste torto na esquina, base comida de ferrugem. Fiz um risco de giz no pé dele. No fim do dia, eu veria se a rua tinha puxado mais do que devia. Centímetros contam. Nair me chamou. Faltavam talheres. Transformei garrafas PET em conchas, lixei as bordas com a própria tampa e ensinei 3 adolescentes. Um deles, Gabriel, me perguntou se aquilo valia para a vida. Respondi que quase tudo começa entendendo a força que passa pelo material e termina respeitando a força que passa por nós. A manhã correu até que o som da fila mudou. Gritos curtos, passos rápidos. Um menino de boné corria com a mão no ombro. Atrás dele, 3 maiores, nervo e riso. O de trás tinha uma lâmina pequena. Fui pelo meio. Chega. Falei baixo. Segurei o punho do de boné sem esmagar e olhei nos olhos. Aqui ninguém sangra hoje. A frase acertou o ar primeiro. Nair já vinha separando gente. Rafa chamava calma. Um dos maiores guardou a lâmina. Eu disse, respira. Respiraram. Entreguei o menino à mãe, que chorou sem barulho, só ar, como quem agradece com o corpo inteiro. A sirene trouxe 2 guardas. Perguntaram. Respondi. Uma sopa quente resolve melhor que algema. Eles olharam Nair. Ela confirmou com o queixo. O rádio chiou e eles foram embora. O rádio me lembrou outras frequências, mas eu reteso cintas quando pensamentos começam a puxar. Às 11, a gráfica do Otávio apagou. Faltou energia na rua lateral. Ele surgiu com olhos de fim de mês. Se eu atrasar, quebro. Puxei a alimentação da tenda por meia hora. Suspenso, alto, com disjuntor de proteção. Nada de fio arrastando em poça. Dividi carga em tomadas diferentes e voltei a cozinhar. Otávio soprou um obrigado que eu reconheço. Gente que ficou um fio acima do abismo. O céu grossou. Quando a panela maior ferveu, a lona chorou um grave que eu não gosto. Voltei ao poste. O risco de giz parecia ter subido. Não subiu, ele é que descera. Liguei para a companhia, caí em menu que não gosta de gente com pressa. Fui apertando números até ouvir uma voz. Base corroída, inclinação visível, chuva e fluxo de pessoas. Anotei o protocolo, desliguei e mudei a tenda 15 centímetros. Pra quê? Alguém resmungou. Pro azar errar o alvo. Sorte a geometria. Ainda alinhando mesa, um grito cortou a tenda. Cadê a Clara? 3 anos no máximo. Congelei um segundo, depois congelei o mundo. Fecha as saídas por 1 minuto. Pedi. Me abaixei. Passei a ver joelhos, solas, rodas de carrinho, barras de saia. Clara? Chamei. Calmo. Nada. A garoa virou água. Senti um fio de ar diferente atrás da mesa de roupas. Levantei a toalha. 2 olhos grandes, silenciosos. Te achei. Ela me abraçou sem aviso. Devolvi com cuidado, como se o tempo dependesse do aperto. Entreguei a menina à mãe, que desabou num choro de alívio tão alto que calou a chuva por 1 segundo. A água veio pesada. No brechó da esquina, a empena chorou por dentro. Cheiro de madeira molhada, roupa antiga pedindo socorro. O dono chegou com cara de perda anunciada. Se descer por trás da prateleira, acaba tudo. Pedi 5 minutos. Improvisei calha com lona e vassoura, baixei as peças, abri um furo de alívio no canto para a água escolher o caminho certo. Cai hoje. Um dia tudo cai. Falei. Hoje não. Voltei encharcado e olhei de novo o poste. 2 graus a mais nos meus olhos. A equipe não chegava. O vento virou e empurrou de onde eu não esperava. Redesenhei a tenda, tirei gente da linha de queda, refiz nó, baixei centro de gravidade, diminuí área de vento. Fiz da esquina uma vela que não rasga fácil. Rafa seguia meus gestos com a pressa certa. Não entendo metade do que tu pensa. Ele riu.
Só faz, respondi. Ele fez. As 4 horas prometidas viraram 3, depois 2. O poste suspirou alto o bastante para eu ouvir. Falei com ele por dentro. Aguenta, velho. Às vezes é o que resta. Conversar com a coisa que pode cair, como se escutasse. Eu precisava que escutasse. Quando chegaram, já não chovia como novidade. 2 homens, uma escora, cinta nova, calços. Mostrei onde a rua puxa, o giro do vento entre prédios, o lugar do caminhão para a âncora. Eles ouviram e assentiram. Quem responde por aqui? Perguntaram. Todo mundo, disse. Prenderam, ergueram 1 centímetro, injetaram resina, calçaram a base. Não é solução para sempre, mas me deu noite. O ritmo voltou. Nair empurrou um prato até mim. Eu não tinha fome. Tinha sede de silêncio. Sentei no degrau e deixei o som baixar. Rafa veio com um guarda-chuva torto e encostou no meu ombro. Não disse nada. Bom amigo aprende quando a palavra atrapalha. Olhei o risco de giz apagado, a cinta nova brilhando molhada, a tenda inteira respirando de novo. Pensei que talvez fosse hora de dar um passo a mais do que aprendi porque precisei. O primeiro passo não é voz, é fôlego. Testei. Não doeu. Fiquei em pé. Fui até Nair. Preciso te contar uma coisa. Ela enxugou as mãos no avental e me deu tempo de frase. Antes de vir parar aqui, eu trabalhava onde errar custava caro. Muito caro. Parei. Era chefe de manutenção numa pista, de corrida. Nair arregalou de leve. De automobilismo? Eu confirmei com a cabeça. De automobilismo. Fiquei em silêncio um instante, mas os sons voltaram na cabeça. Motor frio pedindo giro. Rádio estalando, chuva que muda o asfalto de humor. Eu aprendi a ouvir máquinas antes de ouvir a mim mesmo. Hoje tento fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Talvez seja isso que a esquina tem feito por mim. Me devolver a escuta. Antes de ir, conferi a marca no poste outra vez. Centímetros. Minha vida às vezes cabe neles. Também a de muita gente que come aqui. Voltei para a lona, toquei a borda com o indicador e a cidade me devolveu um grave macio. Vento aceitando o teto, por hoje. Eu prometi a Nair que contava o resto no dia seguinte. Promessas pequenas seguram gente grande. Às vezes, 1 centímetro de coragem empurra quilômetros de silêncio. Na manhã seguinte, eu decidi que não ia mais levar meu passado como um fio desencapado dentro do peito. Ainda doía, mas aprendi que dor guardada vira curto. Melhor passar um conduíte, dar nome, colocar disjuntor. Cheguei cedo. A lona respirava devagar, o gerador tossiu ao primeiro arranque, e eu respirei junto até o motor achar o compasso. Nair veio com 2 cafés. Hoje tem mutirão de vacinação infantil outra vez, vai lotar. Assenti. Eu já tinha mapeado sombras, poças, buracos. O poste escorado seguia de pé, a cinta nova brilhando, feito cicatriz fresca. Toquei a borda da lona e me prometi que, se o dia pedisse coragem, eu daria. O pedido veio pela voz de Otávio, o da gráfica. Tem um evento na praça. Montaram um palco de lata, luz improvisada. Já vi fio pelado na água. Vocês emprestam extintor? E, você olha? Nair me perguntou com os olhos. Eu respondi andando. A praça ficava a 2 esquinas. Chovia fino, do tipo que molha sem avisar. O palco era um retângulo de ferro, lona frouxa, refletores pendurados por fé. Do lado, uma tenda com cabos enrolados como cobras adormecidas. Ouvi antes de enxergar. Oscilação feia no gerador, cheiro de tomada molhada. Quem é o responsável? Perguntei. Um rapaz de boné para trás levantou a mão sem convicção. Expliquei curto. Tomada no chão com chuva pega fogo. Cabo atravessando passagem derruba idoso. Fio vivo beira d'água mata. Ele. Começa em 15 minutos. Eu. Então começa direito. Pedi fita, garrafas, enforca gatos. Ergui réguas, separei cargas, amarrei refletores em pontos que não cortam. Recalculei o triângulo da lona e baixei o centro. E se der relâmpago? Ele perguntou. Desliga, show que volta é melhor que show que vira tragédia. Concordou. Enquanto eu trabalhava, o mundo seguia barulhento. Por dentro silenciei.
Quase no fim ouvi um som que me puxa para outro lugar. Rádio de pista. Não era rádio de verdade. Era o comunicador, chiado igual. O chiado abriu um corredor na cabeça e vieram pneus quentes, cheiro de borracha, bandeira batendo vento. E a curva molhada. E o minuto que mudou tudo. Pisquei, voltei. Tá tudo certo? Perguntou o rapaz. Tá melhor, respondi. Certo, a gente guarda para quando não chove. Voltei à tenda a tempo de ouvir a música do gerador firme e as vozes da fila no tom bom. Nair me esperava com o olhar de quem sabe que certas esquinas mudam a gente. Viu o palco? Vai acontecer sem acidente. Se ouvirem o céu, acontece com alegria. Ela sorriu. Você monta coisas com palavras. A tarde trouxe sapatos caros, um homem e uma mulher, guarda-chuvas pretos. O homem me mirou como quem reconhece fotografia antiga. Você é o Jonas? Assenti. Sou Álvaro. Te vi trabalhar em Interlagos. Você coordenava a manutenção na curva do lago. Consertaram um guarda-rail em 8 minutos numa chuva feia. Fiquei quieto. Rafa chegou perto devagar. A tenda ficou curiosa, sem alarde. Eu era repórter novato, disse Álvaro. E ouvi no rádio. Se a pista falar com você, responda rápido e baixo. Usei na matéria. Era sua voz. Engoli seco. Lembrei de outro dia, o que não sai do corpo. A noite em que minha filha quis me ver trabalhar, e o carro que a trouxe não voltou inteiro. O rádio tocou em desespero. Eu não ouvi. Eu discutia com um parafuso teimoso quando devia ter atendido. Culpa coloca eco onde havia voz. Por que você sumiu? Ele perguntou com cuidado. Porque parei de ouvir o que importava. Respondi. Olhei Nair. E porque às vezes a única forma de não cair é ficar quieto até lembrar como se escuta. A mulher deu um passo. Somos de uma rádio. Estamos cobrindo o mutirão. Queremos gravar um quadro sobre prevenção, improviso seguro, como montar sem matar, e sobre segundas chances, se topar. Olhei as mãos, tremia um pouco, tremor de quem trabalhou. Eu falo se for com a tenda, não sobre mim. Nair assentiu. Então fala. Gravamos ali, sem palco. Falei de água e eletricidade, de distribuir peso, de abrir saídas, de não ter vergonha de pausar um evento. Falei que improviso só presta se respeita a regra. Falei do poste escorado, que a cidade tem colunas cansadas e que a gente precisa notar quando 1 centímetro pede ajuda. A moça desligou o gravador como quem fecha livro bom. Obrigada. Não terminou ali. Uma voz da fila pediu licença. Era o senhor de boina, cuidador da esposa de memória curta. Na sua fala você disse curva 2 vezes. Não é à toa. Apontou a rua. Essa esquina é uma curva. Tem gente que chega derrapando. Vocês são um guardrail. A palavra fez água. Nair apertou meu ombro. A tenda ficou muito quieta sem deixar de ser tenda. A entrevista foi ao ar mais tarde. Eu não ouvi. Preferi parafusos, lona e vozes ao alcance da mão. O retorno veio em coisas simples. Papelão bom da gráfica, corte de cabelo para encharcado, 2 prateleiras do brechó, o extintor devolvido cheio. Comunidade é quando as peças voltam. Quando a noite caiu, a chuva engrossou e a praça acendeu em pingos sob lâmpadas. Fiquei mais um pouco, por hábito e promessa. No fim, quando puxei a lona, senti que ela me reconhecia. Talvez fosse minha mão aprendendo o peso exato. Talvez não. Rafa me alcançou com a pergunta esperada. Tu vai contar que trabalhava em pista grande? Se eu contar, que seja para ensinar a não machucar. E a tua menina? Ele disse baixo. Eu demorei. A Ana me ensinou a olhar devagar. Quando eu esqueço, perco o chão. Aqui eu reaprendo. Antes de ir, desenhei com giz outra marca no pé do poste. Um risco novo sobre o antigo, como quem escreve. Hoje também passamos por aqui. A cidade não lembra da gente por placas. Lembra por marcas que não doem. Agradeci por conseguir sair e voltar no mesmo dia levando menos peso do que trouxe. Prometi a mim mesmo que, se me chamarem de volta à pista, eu vou. De outro jeito. Para treinar gente, ensinar nó, repetir que às vezes o certo é parar 15 minutos e evitar 15 anos de ausência.
Se a vida oferecer isso, eu aceito. Se não, tudo bem. Tenho uma curva para cuidar. Deitei no colchão do abrigo e escutei o telhado. Conto pingos como quem confere parafusos. Em algum momento dormi sem sonho ruim. Acordei ainda à noite e disse baixo, para ninguém e para alguém: eu fico. Ficar dá trabalho, mas conserta. No dia seguinte, o telefone da igreja trouxe recado para mim. A rádio recebeu mensagens de técnicos, professores, mães de grêmio e feirantes. Pediam um encontro curto para mostrar, com coisas simples, como levantar tenda segura, passar cabo sem molhar, decidir quando pausar. Nair encostou o bilhete no meu peito como quem entrega a chave. Topa? Topo, pensei, com um frio bom. Marquei para sábado debaixo da lona. Oficina relâmpago de segurança com café e fita isolante. Fiz uma lista. Nós que não soltam. Triângulos que não tombam. Pesos que distribuem silêncio. Amanhã eu chego cedo. Vou tocar o poste, ouvir o gerador, testar a lona e sorrir para Nair. Se o vento falar alto, respondo baixo. Se a chuva vier de lado, eu giro o triângulo. Se aparecer palco torto, eu ensino. E se alguém me perguntar quem eu sou, eu digo: sou o cara que um dia ofereceu trabalho em troca de sopa e descobriu que as mãos, quando encontram lugar, devolvem nome. E nome, quando fica leve, cabe na boca sem rasgar por dentro. No sábado da oficina eu acordei antes do relógio. O corpo chamou a vida para conversar antes do mundo fazer barulho. Dobrei o cobertor do abrigo, conferi a mochila, fita, enforca-gato, giz, 2 rolos de corda, um adaptador e um caderno. Nele desenhei triângulos, setas e nós com frases curtas. Se a água tenta, suba o cabo. O vento manda onde a lona deixa. Parar 15 minutos pode salvar 15 anos. Escrevi também uma palavra que eu vinha evitando. Cheguei antes do sol. O poste escorado me deu bom dia com um estalo leve. A cinta respondeu firme. Toquei a borda da lona e ela devolveu confiança. Nair veio com café. Tem gente perguntando desde ontem. Atrás dela, a turma. 3 feirantes, 2 mães de grêmio, o Otávio da gráfica, um barbeiro, o senhor de boina, 2 adolescentes querendo nó, e a moça da rádio com gravador pequeno. Rafa surgiu com uma caixa de ferramentas maior que a pose. Professor? Só Jonas. Começamos pelo começo. Olhar. Pedi silêncio de 30 segundos. Escuta a esquina. Eu disse. Onde a água fica? Apontaram poças. Onde o vento bate? Mostraram a avenida. Por onde as pessoas fogem? Demoraram e isso foi bom. Saída é o que a pressa esquece primeiro. Desenhei setas com giz. Depois nós. O coelho pula o buraco, contorna o tronco, volta pro buraco. Gente riu, errou, acertou. E eu disse. O nó certo segura sem castigar. A moça da rádio gravava sem atrapalhar. Eu falava baixo e prático. Se molhou, eleve. Se aqueceu, distribua. Se balançou, baixe o centro. Se tiver dúvida, pare. Mostrei como isolar tomada com garrafa, como suspender T sem virar goteira, como criar calha num beiral teimoso. Deixei claro. Improviso não é licença para burrice. Gambiarra boa respeita a regra. Vi cabeça concordando, gente anotando. O senhor de boina levantou a mão. E quando a pressa do outro empurra a nossa? Empurre de volta com procedimento. No intervalo, o céu trocou de assunto. Uma nuvem densa veio do sul, costurando o azul com cinza. Vai chover torto. Falei sem drama. Recuamos as mesas, reposicionamos a tenda 10 centímetros, reforçamos o olho leste, ensinei a regra que salva. Antes da chuva chegar, fique do lado dela. Nair assentiu. Otávio amarrou a própria tenda como se amarrasse o mês. Vieram 2 pessoas da prefeitura. O fiscal e uma mulher de prancheta e olho honesto. A comunidade pediu a capacitação, disse ela. Estamos aqui para somar. Mostrei o que fizemos. O fiscal tentou achar problema e achou procedimento. Quando viu os T suspensos, sorriu de canto. Aprendi com ele, gritou Rafa. O menino que filmava virou quem explica. A primeira pancada de chuva chegou como mão aberta. A lona cantou em ré. Os cabos vibraram. A água tentou o caminho de sempre. Mas os triângulos estavam desenhados, os pesos distribuídos.
E a esquina, por um instante, respirou junto com o céu. Agora a gente observa, eu disse. O senhor de boina vasculhou falha com meus olhos. Não achou. Sorriu tímido. De volta ao caderno, eu sabia que não terminaria sem nomear a página que ardia. Pedi mais 30 segundos de silêncio. Tem coisa que a gente aprende porque alguém ensinou, falei. E tem coisa que a gente aprende porque errou e não quer errar de novo. Desenhei um triângulo e escrevi no chão. Ana. A palavra ficou pesada e leve ao mesmo tempo. Minha filha me ensinou a olhar devagar. Continuei. Uma vez não olhei. E o mundo caiu. Desde então eu trabalho para que menos mundos caiam. Não contei a cena. Não precisava. A moça da rádio chorou quieto. Nair encostou a mão nas minhas costas. Rafa abaixou a cabeça e apertou o nó, como se pudesse segurar o tempo. Nesse minuto o gerador mudou de tom. Uma oscilação, um pigarro e silêncio. A tenda inteira parou. O fiscal mirou extintores. As mães, o freezer, os feirantes, as luzes, a chuva, como chuva, não esperou. Segue o plano, eu disse. Luz de emergência, desligar cargas, religar na sequência certa. A sequência separa a história bonita de reportagem trágica. Rafa correu, os adolescentes obedeceram, as mães desligaram geladeiras, Nair rodou o disjuntor. Eu limpei vela, apertei suporte, troquei a ordem das tomadas. A chuva engrossou, a praça chamou. A lona do palco que eu ajustei mais cedo fazia barriga. Se enche, vira poça pesada e cai. Rafa, segura aqui, eu vou. Nair me cercou com o olhar. Eu volto. Cruzei a rua correndo, ouvindo água sem freio. Subi pela escada lateral, toquei a lona, vi o lago suspenso. Abri com a ponta do dedo no ponto certo e deixei o mundo voltar para o chão, longe de gente. O rapaz do boné, agora de capa amarela, gritou obrigado como quem volta a respirar. Ao voltar, encontrei a ponta da minha promessa. Não fugir mais da curva de dentro. Encerramos em roda. Revisão. 3 erros que matam rápido, 5 acertos discretos que salvam sempre. Dei a cada um pedaço de corda, um mapa simples da esquina e a frase de bolso. Se a dúvida gritar, para e ouve. A da prefeitura pediu mais encontros. O fiscal devolveu o carimbo como quem confere diploma. A moça da rádio guardou o gravador desligado e disse: obrigada por ensinar sem se esconder. Às 6, a chuva virou sereno. Nair me deu um prato e um bilhete. Amanhã, 7 da manhã, chega um caminhão pesado, se puder. Eu posso. Mais do que isso, eu quero. O poste escorado me deu boa noite com um estalo. Rabisquei com giz, ao lado da marca antiga, outra linha fina. Não para medir o quanto ele entortou, mas para lembrar o quanto a gente endireitou sem barulho. Dormi leve e acordei antes do vento. Esse é o plano. Chegar cedo, ouvir primeiro, agir certo. Amanhã, a esquina vai me chamar pelo nome que devolvi a ela. No caminho pro abrigo, tirei o caderno. Voltei a página com uma palavra só e acrescentei outra embaixo, com letra de criança. Ficar. Foi isso que aprendi ensinando. Quando a gente ensina direito, aprende a permanecer. Permanecer para mim virou reparo. Não repara tudo, eu sei. Mas repara o suficiente para que a próxima chuva caia sobre lona que sabe cantar e sobre gente que aprendeu a ouvir. No domingo do caminhão pesado, eu acordei com o pressentimento que a esquina ia pedir mais do que braço. Coloquei na mochila 2 calços de madeira, um rolo extra de fita, giz, uma corda grossa e o caderno onde esboço procedimentos como quem reza baixinho. Cheguei antes de todo mundo. Toquei o poste escorado. A cinta respondeu firme. A lona respirava certo. O gerador pegou no segundo suspiro. Bom começo. Nair apareceu com o avental e o café. O caminhão chega às 7 em ponto. Abri um sorriso que tenta ser tranquilizador, mas eu sei que peso tem vontade própria quando encontra declive. Rafa chegou correndo, cabelo preso por um elástico que não merecia tanta responsabilidade. Professor, hoje tem operação? Hoje tem método. Respondi, e ele riu como quem já decorou a matéria. O ruído do diesel veio antes da esquina. O motorista desligou a cabine, desceu preocupado. Freio de mão tá pedindo aposentadoria.
Fiz o caminhão estacionar na rua lateral, menos inclinada, rodas alinhadas, primeira engatada, calços sob os pneus traseiros. Mais 2 calços, pedi. Usei as tábuas do próprio pallet para improvisar. Prendi corda na longarina e ancorei num ponto baixo do gradil. Se o freio resolver lembrar que é velho, a corda lembra que a gente é teimoso. Abrimos a porta traseira, 2 geladeiras, sacos de arroz, caixas de verdura, uma mesa de inox desmontada. Pesei com o olho, pesei certo. Rampa com as tábuas, gente posicionada, ordem de descarga. Primeiro, os pesos altos, depois, o que rola. Repeti 2 vezes. O motorista resmungou. Dá para ser mais rápido? Respirei. Dá para ser certo. Rápido a gente negocia com o certo. Com o errado, a vida cobra à vista. No terceiro pallet o caminhão gemeu, os calços morderam, a corda cantou um dó grave que não me agrada. Segura. O mundo parou por 1 segundo. O motorista engatou mais fundo. Rafa calçou outra madeira. Eu reposicionei a corda. E a rua aceitou nosso acordo. Descemos tudo em silêncio de susto. Quando o último saco encostou no chão, Nair trouxe água como quem brinda sobrevivências que ninguém vai publicar. Foi quando o céu puxou assunto de novo. Nuvem pesada, vento de sul, cheiro de chuva quente. Reforçamos nós, baixamos centro, afastamos extensão do chão. Eu fiz o que sempre faço. Antecipei o caminho da água. A água gosta de atalho. Eu gosto de fazê-la passear. A primeira pancada veio com clarão. Não era raio perto, mas bastante para lembrar que metal é ótimo até que o céu resolva conversar. Pedi pausa, desliguei aparelhos não essenciais, conferi extintores, abri saídas. Rafa correu com as placas de entrada e saída. Os adolescentes repetiram o nó do coelho sem machucar a corda. O procedimento se moveu pela tenda como música que a gente já ouviu. O clarão seguinte trouxe um estalo que não era do nosso mundo. Transformador 2 quadras acima. A luz da rua caiu. A nossa ficou, isolada, com o gerador sustentando. Na mesma hora, um quiosque na praça chiou. Fumaça fina, faísca. Extintor! Gritou alguém. ABC! Gritei eu. Corri com um, Rafa com outro. Apontei a mangueira baixa, base do foco. Varri devagar, sem heroísmo. Desliga a geral. Pedi ao dono que tremia mais que o fogo. O estalo virou silêncio. Fumaça virou cheiro de sorte. A chuva ajudou a levar o resto. Quando voltamos, o fiscal e a moça da prancheta já estavam na tenda, molhados e atentos. Vocês fizeram o básico que salva, ela disse. Tem muita gente que esquece o básico. Eu apontei o caderno. Básico cabe numa folha. Mostrei o diagrama de distribuição de carga, os triângulos de ancoragem, a ordem de desligamento. A gente transforma isso em cartaz? A gente transforma isso em rede, ela respondeu. Outras tendas, outras praças, outra gente. Eu disse sim com a cabeça e calma com os olhos, porque rede também puxa. No meio da conversa, Álvaro, o repórter, encostou no limite da lona com a capa ensopada. As rádios estão pedindo seu contato. Querem você falando sobre prevenção. Nair cruzou o olhar comigo. Dá, não dá? Eu disse que dava do meu jeito. Curto, prático, sem espetáculo. Ele sorriu. As melhores falas cabem em uma respiração. A tempestade perdeu fôlego. Voltei à rotina. Drenar poça, alinhar mesa, secar chão com rodo, recolocar uma lâmpada que teimava em folga. O senhor de boina se aproximou com a esposa. Ela lembra de pouca coisa, mas lembra de você puxando água pro lado certo. Dei o braço para ele. Ajudamos a sentar. Tem vento que esquece de perguntar se a gente quer dançar. A gente conduz a música. Eu disse. Ele riu com o canto da boca. Rafa parou ao meu lado e perguntou baixo, pisando macio no assunto que acendeu no bloco passado. Tu falou da curva no caderno? Era a curva do lago? Assenti. E o que mais tinha naquela página? Respirei. Um nome. O dela? Assenti outra vez. Eu não sei contar isso sem perder o chão, Rafa. Ainda. Ele engoliu. Não precisa hoje. Só, obrigado por ficar. É estranho como ficar virou palavra grande no meu dicionário. À tarde, a moça da prancheta voltou com 2 pessoas da Defesa Civil.
Queremos padronizar seu procedimento em oficinas rápidas. Você topa treinar multiplicadores? Olhei minhas mãos. Tremor de trabalho, não de medo. Topo, mas o método precisa caber em realidade. Corda de mercado, garrafa, fita simples. Se depender de coisa cara, ninguém usa. Eles sorriram. É por isso que te chamamos. Esboçamos ali mesmo um calendário. Sábados cedo, 40 minutos. 3 regras que salvam. Elevar, distribuir, pausar. Eu complementei com 2 menores. Prever e ouvir. Nair anotou tudo no caderno do sopão. É o nosso livro de ocorrências, ela disse. Eu respondi que é o nosso manual de gentileza com parafusos. O sol arriscou um fim de tarde tímido, desses que só servem para dourar poça. Otávio passou para devolver o extintor recarregado. Botei na minha conta, ele disse. Eu vi você emprestar ar quando faltou. Entregou também papelão bom para sinalização. Para a rede. A palavra ficou grande na lona. Antes de fechar, desenhei com giz um mapa da tenda no chão e pedi que cada pessoa marcasse com um X onde hoje sentiu risco e com um ponto onde viu solução. Vimos um desenho bonito, X's concentrados no canto dos T's, já suspensos, pontos perto das saídas, dos calços, do poste escorado. É isso, eu disse. A gente desloca os X para longe e aproxima os pontos de quem precisa. Nair me chamou de lado e deixou cair um convite que pesa menos que a culpa. Se você quiser, tem um quartinho nos fundos da igreja. Cama simples, mas teto que não briga. Eu olhei para a lona, para o poste, para o chão com giz e entendi que talvez o meu ficar pudesse aceitar paredes. Eu vejo hoje, respondi. Se o vento concordar, ela sorriu. O vento gosta de quem cuida dele. Na saída, Rafa caminhou comigo até a esquina. Sabe o que mais gosto nisso tudo? O quê? Que a gente não precisa te chamar de herói para te ouvir. Tu fala como quem segura o parafuso e a gente entende. Eu ri. Herói se distrai. Eu não posso me distrair. Ele chutou de leve uma pedrinha e a pedrinha escolheu a sarjeta certa. Amanhã tem mais? Amanhã tem rede. Deitei tarde, com o corpo lembrando o peso das geladeiras e o ouvido guardando o estalo do transformador. Antes de dormir, abri o caderno e escrevi 3 linhas para o próximo encontro. 1. Toda lona canta. Aprenda a música. 2. Todo cabo quer chão. Negocie altura. 3. Toda pressa mente. Confie no procedimento. Fechei o caderno e pela primeira vez em muito tempo, a noite não me puxou para a curva errada. O sono veio inteiro. O dia seguinte já me esperava com trabalho que se paga com sopa e com a coisa nova. Nome que volta a caber no peito sem cortar por dentro. Na segunda-feira eu aceitei a chave do quartinho nos fundos da igreja. Cama de ferro, colchão honesto, uma janela pequena que dava para o pátio onde a lona dorme. Coloquei a mochila no chão e fiquei 1 minuto em pé, como quem pede licença às paredes. O teto respondeu com um estalo macio. Eu fico, disse em voz baixa, e deitei sem precisar negociar com o vento. A cidade acordou cedo demais. Antes do sol, tocaram no portão. Era a moça da Defesa Civil com um folder impresso. Rede de tendas seguras, piloto comunitário. Embaixo, datas e um mapa de praças. Você puxa o primeiro, ela disse. 30 minutos de prática, 15 de perguntas. Eu ri. Se chover, a aula ensina sozinha. Ela riu de volta. Se chover, a aula prova por que existe. Começamos naquela tarde mesmo. 2 lonas, 6 cabos, 3 T's, um gerador, uma fita e um quadro branco emprestado. Eu falei de triângulos como quem fala de família. Cada lado sustenta o outro. Ninguém aguenta sozinho. Mostrei como a água decide caminho e como a gente pode persuadir. Um senhor levantou a mão. E quando a pressa manda? A pressa mente, respondi. Pergunte ao procedimento. No fim, pediram meu sobrenome para o registro. Engoli seco. Não era segredo, era peso. Escrevi devagar. Jonas R. Silva. Nair tocou meu ombro. Obrigada por devolver o resto do nome. Ela sussurrou. Eu não sabia que um papel timbrado podia aliviar uma década. À noite, a rádio reprisou a oficina em fragmentos. Não me ouvi. Eu prefiro parafusos ao som da minha própria voz.
mas vi o efeito. Na manhã seguinte apareceu gente de outro bairro com corda na mão e vontade de aprender nó. Um professor de educação física trouxe cones e transformou fluxos em exercícios. Uma senhora do brechó adaptou cabide para virar suporte de cabo. Otávio apareceu com etiquetas plastificadas para os T's. Alta carga, baixa carga. Rafa desenhou pictogramas para saídas. A rede, sem pressa de parecer grande, começou do tamanho certo. Pequena, eficiente, atenta. No terceiro dia, Álvaro me buscou na tenda. "Quer ir comigo num lugar?" perguntou. Eu sabia qual. Interlagos de manhã cedo tem cheiro de grama molhada e fantasma manso. Entramos com autorização dele e silêncio meu. Caminhei até a curva do lago e parei onde a memória costuma doer. O guardrail estava novo, o asfalto, outro. Sentei no concreto e deixei o barulho antigo passar por mim como o vento que não manda mais. Eu culpei a pista por muito tempo. Falei sem olhar. Depois culpei a mim. A culpa é uma chave que não abre porta nenhuma, só tranca o corpo por dentro. Ele não respondeu. Repórter bom sabe quando o silêncio vira material. Eu fiquei surdo do lado de fora para não ouvir por dentro. Continuei. Aqui eu ouvia tudo. Em casa perdi o som que importava. Toquei a barra fria. A Ana gostava de gritos de torcida. Eu achava que bastava trazê-la para ver o que eu sabia fazer. Não bastou. Desde então, trabalho para que menos pessoas paguem com a vida a distração de alguém. Ficamos até o sol dobrar a sombra. Na saída, deixei no pé do guarda-rail uma fita de enforca-gato com um nó perfeito. Não era altar. Era procedimento de despedida. De volta à esquina, a vida me pegou pela mão. A prefeitura aprovou os cartazes, a rádio virou parceira, a Defesa Civil mandou 2 técnicos para aprender ensinando. O senhor de boina apareceu com um caderno novo. Livro de bordo da lona. Eu sorri. Todo barco merece diário. Escrevemos juntos o que parecia óbvio e quase ninguém escreve. Se o gerador muda de tom, ouça. Se o poste pede ajuda, chame. Se o medo crescer, reduza a área de vento. Na sexta, o primeiro teste da rede. A tarde fechou de repente e o céu trouxe aquela chuva que muda de humor no meio de uma frase. Recebi 3 mensagens em sequência. Praça do Mercado segurou a lona. Parque do Moinho suspendeu T. Coreto do bairro isolou cabo com garrafa. Eu sorri sozinho, debaixo do toldo, como quem escuta filhos que aprenderam a falar uma língua que não machuca. Foi então que a praça do evento ligou. Palco cedendo na lateral. Corri com Rafa. Ao chegar, reconheci a mesma estrutura do primeiro dia, agora com mais peso e menos paciência. Pedi pausa ao apresentador. Ele relutou. 5 minutos. Insisti. 15 anos. Acrescentei sem explicar. Ele assentiu. Refizemos 2 triângulos. Reduzimos área de vento. Redistribuímos cabos. O público esperou em pé, educado pelo susto recente. Quando o som voltou, o palco ficou mais silencioso que a chuva. Silêncio de coisa que aprendeu a ficar. Voltamos exaustos e inteiros. Nair trouxe café e pão com manteiga. Às vezes você fala como se desse ordens à tempestade, ela brincou. Eu negocio com ela, respondi. A tempestade aceita quem fala na língua dela. Ela riu. Então ensina a cidade a falar essa língua. Eu apontei o quadro. Já está falando. No domingo, a igreja cedeu o salão para a oficina de vento. 40 pessoas, cabos, lonas, mesas, crianças fazendo de conta que eram rajadas. Eu ali, no meio, ensinando a perder o medo do barulho. Uma menina perguntou: se o vento for muito grande? A gente abaixa, respondi, e mostrei como soltar com segurança. Saber soltar é parte de saber segurar. No fim, Nair me deu uma folha com cabeçalho e linhas em branco. Assina como coordenador da rede. A caneta pesou menos do que a primeira vez. Escrevi Jonas R. Silva e, pela primeira vez em muito tempo, li meu nome inteiro sem que o peito puxasse freio. Embaixo, desenhei um triângulo e escrevi dentro: ficar. À noite, sozinho no quartinho, abri o caderno na página da Ana. Acrescentei uma frase que me custou meses. Voltei a ouvir. Depois fechei, não para fugir, mas para guardar. Saí para o pátio, toquei a borda da lona,
e senti que ela me reconhecia pelo peso do dedo. A cidade cantava baixo como gerador que trabalha certo. Sentei, respirei e entendi que o trabalho em troca de sopa tinha virado trabalho em troca de paz. Se amanhã chover, eu estou pronto. Se o vento aprender um nome novo, eu respondo. Se me pedirem para ir até outra praça, eu vou. Com corda, fita, um quadro e o cuidado de quem sabe que o mundo é cheio de guardrails invisíveis. E se alguém me perguntar outra vez quem eu sou, eu digo, sou Jonas, o homem que ficou. Porque ficar, descobri, é o único jeito de consertar o que a pressa quebra. A semana seguinte começou com a cidade pedindo mais do que esquina. O telefone do quartinho tocou cedo. Uma escola da Zona Norte queria orientação. O pátio deles servia para festas, mas a lona improvisada vivia caindo. Peguei corda, giz e um saco de paciência. No portão, 20 alunos me esperavam. Olhos jovens, curiosos e inquietos. Pedi silêncio de 30 segundos. Escutem o vento. Riram. Mas depois ficaram sérios. Ouviram o barulho da rua, o sussurro das árvores, o estalo das telhas. O vento fala. Quem não escuta, perde. Ensinei triângulos, nós, saídas. Um garoto perguntou: isso serve fora da escola? Serve para a vida. Toda pressa mente, todo peso cobra, toda corda pede respeito. Voltei à tenda já no fim da tarde. Nair organizava caixas de legumes. Rafa desenhava pictogramas novos para sinalização. A rede crescia sem alarde. Recebi notícias. Praça do Mercado funcionou sem queda. Parque do Moinho resistiu à chuva. Coreto isolou cabos. X's diminuíam. Pontos aumentavam. Olhei para o caderno e escrevi: rede respira. Dormi com essa frase. No sábado veio o teste maior. Era festa de bairro, música alta, palco alugado, crianças correndo. Eu e Rafa chegamos cedo para avaliar. O palco tinha estrutura nova, mas cabos mal posicionados e lona frouxa. Pedi pausa de 15 minutos. O organizador reclamou: vai atrasar o show. Respirei. Vai adiantar a vida. Refiz triângulos, suspendi tomadas, distribuí pesos. Quando a chuva caiu, a lona cantou sem rasgar. O público aplaudiu sem saber exatamente o que. Eu sabia. A música da lona era a mesma da esquina, afinada pela paciência. Na manhã seguinte, Nair me entregou um envelope. Dentro, um convite oficial. Coordenação da rede de tendas seguras. Reunião com Defesa Civil. Eu olhei o papel pesado e leve. Rafa brincou. Professor vai virar coordenador de verdade. Sorri. Coordenador só é de verdade se coordena parafuso. Nó e gente ao mesmo tempo. Nair completou. E se coordena o próprio silêncio. Concordei. O silêncio me custou caro. Agora é ferramenta. Na reunião mostrei o caderno. Folhas simples, triângulos, setas, frases curtas. Um técnico disse: podemos transformar isso em manual digital. Eu balancei a cabeça. Manual não ensina ouvido, mas pode guiar a mão. Eles aceitaram. Álvaro, o repórter, estava lá e anotou cada frase como se fosse manchete. Depois me disse: você fala pouco, mas cada palavra tem peso. Eu respondi: peso eu conheço, só redistribuo. Voltei para a esquina ao entardecer. Toquei o poste escorado. A cinta seguia firme. Desenhei mais uma linha de giz, não para medir queda, mas para registrar permanência. O senhor de boina passou com a esposa e apontou: quantos riscos já? O bastante para lembrar que ficamos de pé, respondi. Ele sorriu. Então desenhe mais. Fiz outro risco menor, só para ele. À noite no quartinho, abri o caderno na página da Ana. Acrescentei: rede é nome plural. Fechei devagar. Escutei o vento na janela. Não era ameaça, era companhia. Dormi leve. Pela primeira vez em anos, não sonhei com curvas molhadas nem rádios gritando. Sonhei com cordas firmes, lonas respirando, vozes aprendendo. Sonhei que a cidade inteira sabia a música que eu levei tanto tempo para voltar a ouvir. A notícia correu mais rápido que o vento. Quando percebi, já havia convites para oficinas em praças, escolas, igrejas, até em feiras. Gente que nunca pensou em parafuso agora queria saber a diferença entre nó cego e nó direito.
Rafa dizia que eu estava virando professor sem quadro. Eu respondia que quadro eu tinha. O chão com giz. Ele ria, mas anotava tudo. Um sábado reuniu mais de 50 pessoas sob a lona. Crianças correndo, idosos atentos, jovens segurando corda com firmeza. Pedi silêncio de 30 segundos. O barulho da cidade se misturou ao da chuva leve. É isso que salva, expliquei. A gente aprende a ouvir antes de agir. Mostrei como levantar lona sem ferir, como redistribuir peso, como aceitar pausa. No fim, todos desenharam com giz um X no lugar de risco e um ponto no lugar de solução. O chão virou mapa coletivo. Olhei para aquilo e entendi. A rede tinha crescido além do que cabia na minha mão. Foi nesse dia que recebi a visita que mais temi. Um homem de terno simples, óculos quadrados, segurava um envelope. Sou advogado de uma equipe antiga de automobilismo. Temos um dossiê do tempo em que você sumiu. Meu peito travou. Ele continuou. Não viemos cobrar. Viemos agradecer. Sua ausência deixou buraco, mas seu retorno, desse jeito, ensinando, fechou ferida. Abri o envelope. Recortes de jornal. Uma foto minha na pista e uma carta manuscrita do antigo chefe. Você sempre soube ouvir máquinas. Agora, obrigado por ouvir gente. Guardei tudo sem resposta. Palavras grandes às vezes precisam de silêncio longo. À noite, na rádio comunitária, transmitiram um programa especial. Rede de tendas seguras. Como pequenas ações evitam grandes tragédias. Colocaram minha voz. Eu quase desliguei, mas fiquei. Escutei a mim mesmo dizer: improviso só presta quando respeita a regra. Pausar é parte do show. Gambiarra boa salva. Pressamente. Rede segura é rede que escuta. A comunidade inteira comentou no dia seguinte. Uma senhora me parou na rua. Seu nó segurou minha barraca na feira. Obrigada. Segurei a mão dela e respondi. Foi sua paciência que segurou. O nosso ajudou. Rafa não parava de sorrir. Professor, a cidade inteira sabe teu nome agora. Eu respirei fundo. Nome só pesa se carrega sozinho. Agora ele viaja em rede. Ele entendeu e me abraçou como filho. No domingo, voltamos à curva do lago. Dessa vez não para chorar, mas para ensinar. Defesa Civil organizou treinamento de emergência com técnicos e voluntários. Eu falei pouco. Mostrei como posicionar barreira, como reagir à água, como salvar tempo sem matar. Ao final, pedi silêncio de 30 segundos. O vento da pista fez o resto. Aqui eu perdi, confessei. Hoje devolvo. Aplausos vieram sem exagero. Álvaro anotou. Homem que caiu com o vento, hoje ensina a escutar. Voltei ao quartinho com corpo cansado e alma firme. Abri o caderno na última página e escrevi. Ficar conserta. Desenhei 3 triângulos sobrepostos e escrevi dentro. Ouvir, ensinar, permanecer. Fechei o caderno. Entendi que a história não era só minha. Era da esquina, da rede, da Ana, de cada nó que segura sem machucar. Deitei e ouvi a cidade dormir. O gerador respirava constante, a lona suspirava macio, o poste escorado se calava como quem aceita. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo não me devia nada, e eu não devia nada a ele. Só um compromisso. Se amanhã alguém oferecer trabalho em troca de sopa, eu estarei aqui, com corda, giz e ouvido. Porque agora eu sei, ficar é o maior conserto.